Olá pessoal, vamos de mais notícias do Palmeiras, mas antes, não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. O Palmeiras saiu há pouco da academia de futebol rumo ao aeroporto de Guarulhos para embarcar aos Estados Unidos, onde disputará o Mundial de Clubes. A estreia será no próximo domingo diante do Porto de Portugal. Além dos lusitanos, o Palmeiras medirá forças contra o Al Ahly do Egito e fechará sua participação na fase de grupos contra o Inter Miami. Se avançar de fase, o Alviverde pode encarar o Botafogo, Seattle Sounders, Atlético de Madrid e ou o PSG. A participação no Mundial de Clubes não só marcará a despedida de Estevão, que após a participação do Verdão na competição, irá deixar o Verdão rumo ao Chelsea da Inglaterra, como também Richard Rios e Rafael Veiga podem ser os próximos. Porém, outro jogador do Palmeiras estava encantando o mundo europeu. Trata-se do meio-campista Alan, que a cada rodada do Brasileirão Betano vem desbancando os medalhões e assim conquistado o seu espaço no time titular. Soube o Bolavip Brasil que alguns times de médio e grande porte da Europa sondaram os agentes do volante para saber uma possível condição de negócio para os próximos anos, o que deixou a diretoria do Alviverde bastante preocupada nos bastidores. Par não correr o risco de perder o jogador neste momento e deixar de lucrar uma alta grana no futuro. Leila Pereira deu aval para que Anderson Barros renovasse o vínculo do cria da academia até dezembro de 2029. Vale ressaltar que o vínculo anterior do meio-campista com o Palmeiras era até 2027. Com isso, caso o contrato não fosse renovado, a multa do volante não seria tão alta como será a partir de agora. Agora vamos a mais um vídeo. Não esqueça de deixar o like. Nesta segunda-feira para jogar a competição. Primeiras horas da manhã e os jogadores já estavam com traje de gala para o embarque. Não, bonita, cor legal. Então é confortável também ficar bastante tempo no avião. Com todos na elegância, o ônibus da delegação palmeirense deixou a academia de futebol rumo ao aeroporto de Guarulhos às 8h50. A despedida oficial foi no domingo, dia do último treino do Palmeiras no Brasil. Centenas de palmeirenses foram manifestar apoio ao time. Os jogadores retribuíram o carinho da torcida e participaram da festa. Emoção muito grande, né? Então eles, de certa forma, vêm aqui, né, torcer por nós, nos despedir da gente. Sabe a importância que vai ser esse campeonato. Então, muito feliz mesmo. O Palmeiras inscreveu 29 jogadores no Mundial de Clubes. 21 viajaram com a delegação na manhã desta segunda-feira. Os outros 8 que estão envolvidos em jogos das eliminatórias ou defendendo a seleção sub-20 vão se juntar ao grupo na quarta-feira, já nos Estados Unidos. O time embarca sem nenhuma baixa entre os principais jogadores e com a sensação de que pode fazer um bom papel. Uma alegria muito grande para nós como equipe, acho que também como clube, viver um momento tão especial como esse, né? Acho que está todo mundo muito bem preparado para esse momento, é chegar lá e fazer o que a gente vem treinando já há muito tempo, é o sonho de todo mundo, então vamos em busca do nosso sonho e procurar ser feliz da melhor forma possível. O avião fretado do Palmeiras decolou às 11 da manhã e desembarca nos Estados Unidos no fim da noite desta segunda-feira. A delegação vai direto para Greensboro, na Carolina do Norte, onde será a sede alviverde no Mundial de Clubes. O mais importante da gente é a gente competir, né? A gente vai lá para dar o nosso melhor, até porque a gente está indo com mérito nosso, né? Se a gente está indo para lá é porque a gente fez por merecer. Então acho que é isso, acho que a gente vai dar o nosso melhor. Vamos lá, vamos falar desse Palmeiras que embarcou para o Mundial de Clubes, André. Sua expectativa do Palmeiras, que vinha super bem, aí perdeu 2 jogos, mas mostrou já nesse Brasileiro e Libertadores que é um time talvez até mais forte do que outras versões da equipe do Abel. O Palmeiras é o time brasileiro, eu creio, que tem melhores chances de fazer um papel mais elogiável, consideradas todas as circunstâncias. Por exemplo, o Botafogo tem Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid no seu grupo. O Palmeiras tem o Porto. Isso não significa que os outros times que fazem parte dessa chave sejam equipes desprezíveis, é claro que não. Mas a montanha que o Palmeiras tem de subir, digamos assim, não é tão assustadora, não é uma montanha assim tão íngreme como a dos demais brasileiros nesta primeira edição da Copa do Mundo de Clubes. Então, eu estou muito ansioso para ver o jogo, especificamente esse jogo, Palmeiras e Porto.
É claro que o Palmeiras tem que se cuidar nas outras partidas, nas outras datas nessa fase de classificação, mas com uma perspectiva muito boa de estar nas oitavas de final desse campeonato. Eu tenho uma boa impressão a respeito do que o Palmeiras pode fazer. É lógico que o cruzamento tende a ser cruel, mas passar pelo grupo já seria um bom papel. Eu tenho comigo com os meus botões que o Palmeiras será o melhor brasileiro nesse Super Mundial. Tenho comigo com os meus botões que o Palmeiras vai terminar em primeiro lugar no seu grupo. Tenho comigo com os meus botões que o Palmeiras vai avançar nas oitavas de final, jogando contra o adversário que é do grupo do Botafogo, que tem Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid, e o Botafogo que corre por fora, obviamente. Tenho com os meus botões que o estudo do Palmeiras foi um estudo único, e tenho com os meus botões também que os europeus que são decantados em prosa e verso vão cair na real neste Super Mundial. Você vai entender que a distância não é aquela, você vai entender que futebol é uma conquista de território e, portanto, quem tiver mais entrega terá muito mais chances de ser o vencedor. Você vai entender que a entrega dos europeus, por estarem em término de temporada, será menor do que a entrega dos brasileiros e do time argentino que participa da competição. E essa é uma realidade que este Super Mundial vai constatar. E, mais uma vez, a gente vai entender que a distância não é aquela, que a Premier League não é aquela, que o Atlético de Madrid, se não correr, será um time intermediário, que o Real Madrid, se não tiver entrega, disposição e atitude, vai perder de times que tenham mais entrega, mais disposição e mais atitude, desde que esses times tenham a qualidade do Palmeiras e do Flamengo. Concorda? Ô, Léo, nosso diretor, por favor, deixa separadinho esse trecho. Eu nem interrompi porque eu fiz questão de deixar o Elia bem à vontade para falar tudo aquilo. Eu acho que o Elia não deve estar assistindo aos intercontinentais, aquele torneio no final do ano que reúne os campeões de cada continente. Os campeões na América do Sul têm tido enorme dificuldade de chegar à final, têm sido eliminados com alguma frequência na semifinal. E os europeus ganham nadando de braçadas. Num Super Mundial como esse, com 12 europeus, a chance de um brasileiro ser campeão é 0. Acho que o Palmeiras até pode ser primeiro do seu grupo, embora não tenha a certeza que o Elia tem. Mas acho que o Palmeiras cai no primeiro mata-mata, seja contra o Atlético de Madrid, seja com o PSG. Para mim, o Botafogo vai ser eliminado na fase de grupos, com enorme distância em relação aos dois europeus. Esse até pode passar da primeira fase, porque caiu num grupo extremamente acessível, mas é eliminado nas oitavas de final, mesmo o destino do Flamengo. Para mim, não vejo nenhum brasileiro indo além das oitavas. E aí, Ana? Você está com o Jorge ou é mais otimista em relação à participação brasileira nesse? Eu sou mais otimista em relação à participação brasileira. Acho que para todos do Brasil, como o Nicola falou muito bem, o Fluminense é o mais fácil, é o grupo mais fácil para se passar. Mas o que eu fiquei aqui pensando foi na sua eloquência de bancar o Palmeiras, porque desde janeiro, quando começamos aqui, eu vi um Elia Júnior cutucando, criticando, apontando, reconheceu agora nas últimas semanas o valor do professor Abel. E agora eu vejo essa sua abertura, essa sua colocação em que você afirma, né, que o Palmeiras vai passar, que vai chegar. Me deixou assim, falei, nossa, que mudança essa do... Quem mudou primeiro que o Palmeiras mudou, do Elia, né? Mas eu concordo com você, só para concluir, e depois você vir para cima de mim, eu concordo com você que o Palmeiras tem chance. Eu acho que vai surpreender, sim, até porque, Elia, eu sou formado em eu tenho uma pós em neurociência, até porque a gente vai se preparar agora para esse Super Mundial. O Departamento de Saúde do Palmeiras passou a investir não só na questão da psicologia, mas no trabalho de neurociência com neurosensores. O que me chamou muita atenção, todo mundo falou assim, mas o que a Ana Paula está falando? Sobre a preparação do atleta, não só fisicamente, mas mentalmente, para jogos difíceis, para situações, como o Nicola está colocando, de um europeu com um profissional da América do Sul, não se sentir inferior, mas sim entender que essa distância já não é aquela absurda que existia no passado. Então, assim, gostei muito porque quando a gente fala de neurociência, a gente fala da capacidade mental, não só da visualização, mas da projeção
do sucesso. Elian. E o Palmeiras já começou esse trabalho. Então, além do trabalho físico, técnico, tático, eu acho que tem esse a mais para o Palmeiras nesse Super Mundial. Assisti você ontem na TV Bandeirantes e você cravou o Palmeiras líder do grupo 7 ou 9 pontos. Beleza, combinado. Como é que o Palmeiras passa das oitavas? Porque o Palmeiras líder do grupo A pega o segundo do grupo B. Grupo B tem Atlético de Madrid, tem Chelsea, não, tem Atlético de Madrid, PSG e Botafogo. Me explica a sua lógica, só para eu poder entender. O Palmeiras vai eliminar quem nas oitavas? O Botafogo. Mas você tirou acredita que o Botafogo PSG passa? ou o Atlético de Madrid? Eu tiro o PSG. Eu acho que o PSG vai chegar desgastado, sem a motivação necessária para poder conquistar uma vaga, para poder... Acredito que o futebol demanda hoje. E aí é um time que é campeão da Champions e todo mundo sabe que depois, imagine a descarga de adrenalina, já que você falou em neurociência, imagine a descarga de adrenalina que esses caras tiveram no pós-jogo entre o Paris Saint-Germain jogando numa decisão de Champions. O que me agrada na sua análise, Elia, e eu sei da provocação do Nicola, quando ele te coloca Atlético de Madrid e Paris Saint-Germain, é que assim, pode ser que mude agora com esse novo formato da FIFA, desse Super Mundial no meio do ano, com mais equipes e possa causar um interesse por parte dos europeus. E quando a gente fala no Mundial no final do ano, os europeus participam, mas é sabido por todos que para eles não é a principal competição. O europeu ele não olha para essa competição como nós olhamos. Isso é importante. E pode ser que esse fator que você está colocando, fim de temporada, um time que é campeão, que está cansado, né, que conseguiu um feito histórico, interfira, mas pela montagem do elenco e pela maneira que tem um treinador à frente, que é o Luiz Henrique, eu acho que o Botafogo não passa, acho que Paris Saint-Germain passa e acho que o duelo Palmeiras e Paris Saint-Germain vai ser um duelo interessante de se assistir. O site Opta, Ana, que é um site muito respeitado. É interessante, entendeu? Coloca o PSG como grande favorito ao título, tá, Elian? Então, aí que o que vale é isso. Time é fato. Se você pegar no papel, se você pegar o momento, se você pegar o recente, o histórico recente, é óbvio que o Paris Saint-Germain é o grande favorito. Você não pode comparar um campeão de Libertadores com um campeão de Champions. É fato, é fato. Eu não sou idiota. A questão é, como o futebol que eu enxergo nesse momento é um futebol de conquista de território, é um futebol onde o cara tem que correr de 11 a 13 quilômetros. Mas por que os intercontinentais têm mostrado os sul-americanos tão distantes dos europeus? A gente tem tido dificuldade contra asiáticos, contra mexicanos, africanos. Mas não vai mais acontecer. Mas por que não? Não vai, porque o momento é outro, o Palmeiras é outro, é um tamanho de Palmeiras muito diferente. O Palmeiras perdeu o título do Campeonato Paulista pro Corinthians, com todos os problemas do Corinthians. Mas era outra equipe. Palmeiras tinha 15 dias. Palmeiras tinha 15 dias de preparação. Palmeiras tinha 15 dias de preparação. Campeonato Paulista? Pro Paulista. Final? O Palmeiras, 27 de março. A pré-temporada do Palmeiras foi de 14 dias. Não dá. O Palmeiras não teve pré-temporada. O Palmeiras tinha um time que era menos qualificado do que é hoje. Foi era uma situação no decorrer do ano. Sem tirar o mérito do Corinthians. Sem tirar o mérito do Corinthians. Mas o que eu estou querendo dizer, até usando um pouquinho de neurociência, o Abel só pensa nesse campeonato mundial há um mês. Os jogadores do Palmeiras estão sendo preparados para esse Super Mundial. O Palmeiras preparou mental, física, economicamente, tudo para que esse Mundial seja o melhor Mundial da história. Você vai falar assim, Ana, você está pegando a detalhe. A gente sempre falou da apresentação das equipes europeias em grandes torneios como a Champions. O paletó do Palmeiras? A elegância do Palmeiras é surreal. Parabéns aos gestores, porque isso já é uma mudança de mentalidade. Está sendo feito para que eles cheguem coloca no mesmo patamar. Com esse mesmo patamar de que não, nós chegamos aqui para brigar por título. Só queria deixar registrado que eu penso completamente diferente de vocês dois. Eu acho mas que eu entendo. O futebol brasileiro está muito distante. Mas você vai perder. Você vai perder. A gente vai ter, o tempo vai dizer, não, Nicola, vai demorar. Eu concordo que a gente está distante quando você afirma, mas a gente também precisa analisar que o Palmeiras hoje, como estrutura, como condição, como referência, eu estive no Fortaleza recente, vi a revolução que foi feita no Fortaleza, estive lá na sexta-feira e conhecemos a estrutura que o Palmeiras tem.
O Palmeiras, no nosso país, está num outro estágio, está num outro patamar. Mas a comparação agora não é com os brasileiros, entendeu? né? É com os europeus. Calma, vamos aguardar, não subestime. Não adianta. É bola, futebol é jogado. Essa é uma discussão rápida de ser derimida. Essa discussão ela vai terminar no Super Mundial. Então a gente vai ver, a gente vai poder competir, a gente vai poder avaliar, a gente vai poder não só analisar, como diante do fato poder ou reconhecer que o Nicola está certo, que esses europeus estão anos-luz à nossa frente, o que eu não acredito, ou não, ou ele vai ter que pegar a violinha e falar assim, nossa, que impressionante, como o Palmeiras jogando com linha de 4, linha de 5, dificultou a vida do Real Madrid, como ganhou de 1-0, tudo bem, a bola bateu na trave e entrou. O Palmeiras chegou a ser quarto colocado de Intercontinental de Clubes, hein? Perdendo a semifinal e a final. Mas nós vamos ver uma realidade que é outra. O momento é outro. Aquele Palmeiras que disputou o primeiro Mundial de 2020 com o Abel era outro, totalmente diferente. O Abel era outro. O tempo de preparação foi outra. O desgaste era muito maior daquele time do Palmeiras. São realidades totalmente diferentes. Estou impressionado com o seu entusiasmo com o Palmeiras. Eu estou entusiasmado. Contradiz tudo que você falou nos últimos 5 meses. Quantas vezes você ouviu? O palmeirense deve estar muito louco. O palmeirense deve estar achando que bebeu. Porque você passou 5 meses criticando o Abel e agora estamos vendo o Palmeiras uma super máquina. Eu tô louco, Quantas vezes você não tá louco? Quantas vezes você ouviu eu falar que o Abel é disparado o melhor treinador em atividade do futebol brasileiro? Quantas? Várias vezes. Várias vezes. Mas tinha muitos problemas, que o time não ia. O problema dele foi dificuldade de encontrar a solução. Foi e a outra, os meus problemas com o Abel eram muito mais voltados para as entrevistas coletivas dele do que propriamente sobre o trabalho dele. Algo que não vai acontecer nesse Mundial. Acho que é uma localização estratégica, né? Porque está 1h10 de New Jersey, né? Nova Jersey, que é um dos locais onde o Palmeiras vai jogar. E também 1h50 de Miami, que é outro ponto de referência, né? Outro estádio que receberá os jogos do Palmeiras. O Palmeiras estreia já no final de semana, no domingo, 19h, contra um Porto, né? Que eu tenho muita curiosidade para ver esse jogo, né? Muita. Porque eu acho que é um enfrentamento acessível. Uhum. O Porto é um bom time, não fez uma grande temporada, é verdade. No campeonato português não disputou o título. O título foi disputado por Sporting e Benfica. O Sporting acabou campeão. Mas eu acho que dentre os adversários europeus que estão na competição, o Porto é um time que pode ser enfrentado pelos brasileiros, especialmente. Um dos aspectos mais fascinantes do campeonato para mim é que vai ter, em quantidade razoável, tipos de enfrentamento que a gente não está acostumado a ver. Não só de escolas diferentes, mas é que quase sempre o enfrentamento América do Sul-Europa se limita a um jogo por ano entre o campeão da Libertadores e o time campeão da Champions, que está no auge da forma, que tem se mostrado absolutamente inacessível, não tem, a ponto de eventualmente não ter sequer jogo. Agora a gente vai ver times de um escalão, vamos dizer, alguns que estão num segundo escalão, que não competiriam a um título de Champions, por exemplo, contra times brasileiros de alto nível. Isso pode nos dar não é um parâmetro definitivo da gente saber qual é a real distância, porque aí tem uma série de questões envolvidas. Mas a gente tem uma ideia melhor. É uma régua muito mais eficaz do que alguns jogos do Mundial tradicional. Me lembro que recentemente o Ajax veio ao Brasil e os brasileiros venceram o Ajax, né? Aqui nos Estados Unidos também, na Copa Flórida, né? De início de ano, também um brasileiro venceu o Ajax, eu não me lembro qual agora. Mas, então, enfrentamentos desse nível, acho que o jogador brasileiro, né, ou de clubes brasileiros, quando olham, e também imaginam, esse Porto, claro que é um jogo duríssimo, jogo duríssimo, mas fala, não é um bicho de 7 cabeças, dá para disputar o jogo. O Palmeiras pode ser primeiro do grupo, por exemplo. Pode. Com o Al-Ahly, Inter Miami. É inimaginável para o Botafogo. Não é o esperado, né? E Atlético de Madrid, né? Convenhamos, é muito não é fácil ser primeiro pegar Atlético de Madrid respirando, vamos dizer assim, esse tempo. É verdade. Teve o tempo de férias ali, isso tudo também vai pesar ali no final. Mas é óbvio que você pega um Paris, se ele jogar 80% que ele jogou, naturalmente vai ser também muito difícil de vencer. Mas como vai estar mentalmente esse time depois do objetivo que o clube sonhou por longo tempo, e para os jogadores ali,
objetivo máximo da temporada, que é a Champions. Como vai estar mentalmente esse grupo para competir? Tem Talvez aí tenha uma momento. janela de oportunidade. Tem a questão do momento. E do Paris não é só a questão do Dembélé ou não, mas tudo está fluindo muito naturalmente, tá muito né? justo. Então isso quando você está numa estrutura desse jeito... Quem viu o Nuno Mendes ontem jogar deve estar assustado. né? Estão achando que é o Roberto Carlos também. Calma, viu, Nuno? Calma, né? Mas o homem é brabo. Ele é brabo. E vivendo um momento especial nesses jogadores, foram campeões com o Paris justamente por isso, né? Claro. Não é à toa, mas eu acho que é curioso a questão da gente esperar mesmo o momento dos jogos para ver em que jogo, de que momento, naquele dia, esses clubes brasileiros com os europeus ali... Por exemplo, o Botafogo vai jogar com o Atlético de Madrid o último jogo do grupo, provavelmente numa temperatura altíssima. Né? Na Califórnia. Isso. Nossa, cara, isso aí é uma loucura. Tem isso. Aliás, anuncio para vocês dois já que teremos um bolão do Troca de Passes do Mundial de Clubes. Então a gente vai fazer os nossos palpites antes do início da competição. Né, os palpites da primeira fase. A última vez que fizemos foi na Copa do Mundo do Catar, né? Isso. Por que será que eu estou lembrando disso? É porque você deu sorte e me venceu por um ponto. Isso. Mas foi isso. Então teremos esse bolão da Copa do Mundo de Clubes, tá bom? Já anuncio para vocês, vão preparando os palpites. Como o Mansur falou sobre o Botafogo, vamos com o André Galindo, né? Que conta como foi a chegada do Botafogo. Nunca foi chamado de feio, né? Não, é lindo, né? Lindo. Olha só. E o Galindo vai falar pra gente sobre o Botafogo, ele que está lá em Isso é uma matéria muito bacana sobre ele, vou deixar na descrição caso você queira dar uma lida, onde fala que são 7 anos de luta. O Alan, que tinha um amigo, vocês sabem que ele tinha um grande amigo daqueles garotos que infelizmente perderam a vida lá naquela tragédia do ninho do Flamengo. E o Alan e a sua família moravam em Florianópolis, e esse garoto que estava no Flamengo jogava junto com ele num time lá de Floripa, e ele acabou indo para a base do Flamengo e aconteceu essa fatalidade, e o Alan ficou muito mal na época, e aí eles se mudaram, vieram para São Paulo, onde depois de muitas correrias ali, peneiras e tal, ele acabou chegando ao Palmeiras, e ele também falou sobre a perda da irmã dele, uma história bem emocionante, e muito vencedor esse moleque bota muita fé nele no Verdão, não duvido nem que ele seja já titular, já falei isso, que ele seja titular agora do Palmeiras nessa reta final de semestre. Problema pra gente, pessoal, o técnico da Colômbia teve que convocar outro jogador para o jogo entre Colômbia e Argentina. Por quê? Porque o Rios está sentindo a coxa. Então ele já convocou outro jogador, o Rios deve ficar fora desse jogo, lembrando que ele vai se apresentar ao Palmeiras lá nos Estados Unidos, ele e todos os jogadores que estão na seleção. Lembrando que o Rios é titular nesse time ideal do Palmeiras e tá com esse problema aí na parte posterior da coxa. Tomara que não seja nada sério e ele possa entrar no domingo para nos ajudar. Galera, sobre o Paulinho, pessoal, normal, tá? Viajou com o elenco, está entre os 21 atletas relacionados para jogar a Copa do Mundo de Clubes, mas aquele negócio teve controle de carga, inclusive o Paulinho não treinou ontem, ficou fazendo um trabalho à parte. A gente sabe que o nosso atacante tem um problema ali na canela, na cirurgia que foi feita no Atlético Mineiro, nesse procedimento que o Palmeiras está fazendo, e o Palmeiras está tentando ali fazer o melhor possível, mas ele não treinou, e eu tenho certeza que o Paulinho não será titular, porque ele não tem condições ainda de jogar 90 minutos com esse problema que ele tem na canela. Vamos ver quais serão os próximos capítulos. Novo presidente da CBF está aí com um novo pacote, uma nova tentativa de introduzir o fair play financeiro no futebol brasileiro. A base do fair play financeiro seria o quê? Os clubes gastarem até o que eles arrecadam, mais do que isso não pode. Então, por exemplo, se um time arrecada 400 milhões no ano, ele não pode gastar 600 milhões, como o Botafogo, por exemplo, está fazendo. Só explicando para quem quer saber como é que funciona essa história. Então o time não pode gastar mais do que ele arrecada. Outra coisa que ele quer introduzir, clubes endividados têm que quitar as suas dívidas primeiro para depois poder contratar. Aí nesse caso aí eu quero ver como é que vai fazer o Corinthians, né? Inclusive, o outro presidente da CBF uma vez tentou colocar esse projeto há uns 4 anos atrás, aquele que falou que o Palmeiras queria ganhar tudo e por isso que vivia cansado. Ele queria esse plano do fair play financeiro, o Atlético Mineiro e o Corinthians foram contra, porque na época eles estavam com problemas financeiros. E agora então? Então assim, de verdade, ele está tentando implementar uma boa vontade e tudo, mas dificilmente isso vai andar. Eu duvido muito que ele consiga emplacar isso, porque como é que vai fazer? O Corinthians, por exemplo, que deve todo mundo, inclusive não é só o Corinthians, tem outros clubes que devem, o Internacional deve o Palmeiras, o Atlético Mineiro deve pra caramba também, Grêmio, entre outros times. Como é que vai fazer isso? Então assim, a tentativa é válida, mas acho que isso aí não vai virar. Sobre o fair play financeiro, seria muito legal se isso realmente fosse colocado em prática, organizaria muito o futebol brasileiro e faria com que os clubes tenham responsabilidade e paguem o que deve. Eu não consigo pagar
os times que eu estou devendo, então você não vai contratar. Você vai ficar com o seu time lá, você vai pôr a base para jogar, mas não vai contratar e ter um limite de gastos em cima do que você arrecada. Eu acho que seria muito bom, mas... E sobre as camisas, pessoal, crédito lá para o nosso palestra, serão esses modelos, as novas camisas do Verdão que o Verdão utilizará na Copa do Mundo de Clubes. Vão de 649, versão torcedor, até 1.099 na versão jogador. Os valores vão assustar. O que você achou, torcedor palmeirense? Vendo aí as fotos oficiais agora, deixa a sua opinião aí nos comentários, tá bom? E amanhã, às 9 horas da noite, a Colômbia encara a Argentina pelas eliminatórias da Copa de 2026. E eu soube agora à tarde, informação urgente aí, que Richard Rios sentiu dores após a última partida da seleção colombiana. A comissão convocou um atleta extra caso Rios não tenha condições de atuar no jogo de amanhã. Olha, cuidado aí, hein? Cuidado aí com o nosso Richard Rios. Estamos às vésperas de um Mundial de Clubes. Não vão entregar nosso jogador aí baleado, hein? Palmeiras estreia no próximo domingo contra o Porto. Tá? Então, qualquer alerta aí já... não põe ele pro jogo, não. Coloca esse... incorpora esse jogador aí que vocês convocaram, né? Essa convocação extra aí pro lugar dele. Coloca outro jogador que já estava no grupo para jogar amanhã, que é contra a Argentina, que a Colômbia joga lá na Argentina. Então, olha, alerta ligado aí com Richard Rios. O Palmeiras já foi avisado, tá? Vamos ver aí, cautela com o nosso colombiano, hein? E muita atenção aí, porque já pensou? Richard Rios se machuca aí, tem uma lesão grave, né? Às vésperas do Mundial. Infelizmente, acaba perdendo a competição, tá certo? De acordo com informações que chegam de Portugal, o Vitória de Guimarães avançou no negócio por Garcia e o goleiro Kaique por empréstimo de uma temporada. Nós trouxemos aqui, né, que os jogadores iriam ter seus empréstimos vencendo agora, no meio do ano, e possivelmente ficariam por lá mesmo no futebol europeu. Então, o Kaique, se eu não me engano... o Kaique estava em outro clube. E o Garcia... O Garcia também. O Garcia no Nacional e o Kaique no Farense. É isso mesmo. Então, os dois aí vão para o novo clube, tá? Vão atuar aí no Vitória de Guimarães por empréstimo de uma temporada. Boa sorte aí aos nossos meninos crias da academia. Informação importante aí, CBF inicia processo para criar regra de fair play financeiro no Brasil. O que vai ter de time, hein? Preocupado agora. O que vai ter de time preocupado? O objetivo é elaborar um plano em até 90 dias. A portaria foi assinada hoje pelo presidente Shamir Saúde, enfim. Fair play financeiro estabelece regras com o limite de gastos de acordo com a receita dos clubes, necessidade de quitação de dívidas atrasadas, entre outros pontos. Quem que vocês acham aí que vai ficar preocupado, hein, com essa possível criação aí do fair play financeiro no Brasil? O modelo será chamado de Regulamento do Sistema de Sustentabilidade Financeira. As regras serão feitas por um grupo de membros da CBF, de clubes das séries A e B, federações e consultores. Os clubes terão 5 dias para manifestar interesse de participar do grupo que irá traçar as regras. Se houver um número muito grande de times, o vice-presidente da CBF escolherá os participantes, tá bom? O que vai ter de clube aí preocupado, olha, não tá escrito, não é verdade? Dando sequência, quero trazer para vocês que Palmeiras, Botafogo, Flamengo e Fluminense, os brasileiros aí que vão participar, né, os clubes brasileiros que vão participar do Super Mundial, receberam já 68 milhões de reais da FIFA como parte do prêmio de participação do Mundial. O valor total é de 85 milhões de reais, que serão
Então, vão faltar aí, né, 17 milhões. Então, esses outros 17 milhões serão pagos no próximo dia 27 deste mês. Isso só pela participação, tá? No dia 30 de setembro serão feitos os pagamentos aos times que avançarem as fases decisivas, encerrando assim o ciclo de pagamentos. Vamos torcer aí para que o Verdão esteja, né, na próxima fase do Mundial de Clubes. O Verdão que embarcou nesta manhã, ainda falta um pouquinho aí para chegar lá na terra do Tio Sam. Amanhã o elenco faz o primeiro treino lá em solo norte-americano e vocês vão ficar sabendo de todos os detalhes, todas as novidades aqui. Bom, sobre Alan Lescano do Argentinos Júnior, nós trouxemos pela manhã que ele foi oferecido ao Palmeiras, saiu lá na Argentina que o Palmeiras tinha interesse no jogador, né? A nossa informação é que ele havia sido oferecido por agenciadores, né? Os mesmos agenciadores aí que agenciam o Flaco Lopes, porém, Palmeiras não vai avançar nas negociações, tá certo? Foi oferecido, Palmeiras não deseja em certo momento, tá? Neste exato momento, né? O Palmeiras não quer avançar com Alan Lescano. Bom jogador, tava vendo uns lances dele aí, né? Bom jogador, mas por agora não vai vir para a Sociedade Esportiva Palmeiras, tá bom? E o Palmeiras aumentou a pedida por Richard Rios. Nós falamos aí que ele sentiu, alerta ligado aí com o Richard Rios. Pode ser que não atue pela Colômbia no jogo de amanhã contra a Argentina. Pode ser que o Palmeiras receba aí uma oferta de mais de 180 milhões do Porto para o Rios deixar o Verdão após o Super Mundial, né? E a notícia que chega agora pra gente é que o Palmeiras aumentou a pedida pelo colombiano. Para quem quiser levar Richard Rios, já fiquem sabendo aí, hein? Vai ter que desembolsar algo em torno de 35 milhões de euros, algo em torno de 222 milhões de reais. Então, se o Porto já estava sinalizando aí com uma proposta de 180, 190 milhões pelo Rios, pode ir aumentando aí que o Palmeiras não vai facilitar. Mas é aquilo, né? O jogador já demonstrou interesse em sair e o Palmeiras vai aumentar a pedida. Se nenhum clube chegar nesses valores, aí o Palmeiras não vai negociar o Rios. Aí fica com um jogador... Roger Guedes tem sido uma das figuras mais comentadas no cenário do futebol brasileiro e especialmente nesta última semana, rumores de que ele estaria negociando com o Palmeiras começaram a circular. Guedes, que jogou pelo Corinthians entre 2021 e 2023, já vestiu a camisa verde e branca em outra oportunidade, entre 2016 e 2017, quando o clube conquistou o Brasileirão. Atualmente, no entanto, o atacante tem feito sucesso em seu clube no Catar, alcançando boas marcas, 50 gols e 8 assistências em 62 jogos disputados. Além disso, ele ganha um valor exorbitante, o que desperta uma incredulidade nos torcedores do Porco. Mesmo assim, fica a dúvida: Roger Guedes será repatriado pelo Verdão? O Palmeiras tem interesse em Roger Guedes para jogar o Super Mundial, segundo o repórter e apresentador Márcio Espímpolo. O campeonato acontece a partir do mês de junho, nos Estados Unidos, e de fato a equipe pode aproveitar uma janela de transferência para fisgar o atacante. Por outro lado, o perfil TV Espírito de Porco disse que, apesar do Palmeiras ter sondado o jogador do Al Rayyan em dezembro, as conversas não avançaram até o momento. E você, torcedor, o que acha da situação de Roger Guedes? Deixe sua opinião nos comentários.